Olá, boa noite, graça e paz a todos da parte de Deus. É bom estarmos na presença do Senhor, para assim louvarmos o seu santo nome. Certos que é o nosso próprio Deus que nos convida a louvá-lo. Não é nós que nos convidamos. Nós atendemos o convite do Senhor para assim o exaltarmos na beleza da sua santidade. Assim espero que você louve ao Senhor, cultue ao Senhor juntamente conosco e juntamente com a sua família. Espero que, e nós esperamos também, que você não crie a expectativa de assistir um vídeo de louvor e de pregação, mas que você se atente para cultuar ao Senhor conosco. Desta feita, eu convido a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 66, nós vamos ler 3 versos. Salmo 66, versos 5, 16 e 17, onde o salmista nos mostra a veracidade do convite do Senhor para que nós o louvemos. Diz assim: venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Agora o verso 16 e 17. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Venham e ouçam, todos vocês. Este é o momento de nós louvarmos ao Senhor, de exaltarmos e assim ver o que Ele fez e ainda o que Ele fará por nós. Vamos assim orar agora. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao trono da graça. Deus bendito, obrigado porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Obrigado porque hoje, domingo, o Senhor nos proporciona este grande privilégio de cultuarmos ao Senhor como família cristã. Ó Deus bendito, aceita a nossa adoração, que todos os atos deste culto possa visar a Tua majestade. Essa oração que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Sendo assim, agora o louvor irá nos conduzir louvores ao Senhor. Eu digo agora o louvor não, agora o Ministério de Louvor da nossa igreja, da nossa comunidade, Igreja Presbiteriana Filadélfia, irá nos conduzir louvores ao Senhor. Boa noite, amada igreja. O Ministério de Louvor, juntamente com os irmãos nas suas casas, saudam a todos com a gloriosa paz do Senhor. Que você possa, do seu lar, louvar e bendizer a esse Deus. Vamos dizer que Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Louvemos ao nosso Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome.
teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ainda continuando a louvar e bendizer ao Senhor. É hora, querido, de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Em meio às dificuldades, que possamos olhar para o nosso Deus, que é o nosso auxílio e socorro bem presente. Louvemos ao Senhor. É hora de não olhar pra trás, Olhar para trás, só olhar pra Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de não olhar pra trás, olhar para trás, só olhar pra Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar pra trás, olhar para trás, só olhar pra Cristo e nada mais. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos, ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Em nova estrada, seguir a Cristo e
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, que nosso Senhor Jesus não nos teria dito. Vamos louvar e bendizer ao nosso Deus. Somos firmes, meu Senhor, debaixo de tuas promessas. Acreditamos em um mundo novo, uma nova terra. Então lembramos de tua fala um dia, quando dissestes que ao céu subiria, pra preparar junto do Pai nosso lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, meu Senhor Jesus, tu não terias dito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, meu Senhor Jesus, tu não terias dito. Louve ao Senhor. Estamos firmes, meu Senhor, debaixo de tuas promessas. Acreditamos em um mundo novo, uma nova terra. Então lembramos de tua fala um dia, quando dissestes que ao céu subiria, pra preparar junto do Pai nosso lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, meu Senhor Jesus, tu não terias dito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, meu Senhor Jesus, tu não teria dito. Te adoramos, Cristo, pra sempre és bendito. Tua palavra é fiel. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Cristo, pra sempre és bendito. Tua palavra é fiel. Louve ao Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, meu Senhor Jesus, tu não teria dito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, meu Senhor Jesus, Tu não teria dito. se não fosse assim, Meu Senhor Jesus, tu não teria dito. se não fosse assim, Meu Senhor Jesus, tu não teria dito. ó Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque nós creamos na tua promessa. E que agora, ó Deus, o Senhor possa abençoar a cada família, e que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a este louvor que chegue ao Senhor como um cheiro suave, ó Deus, porque nós estamos aqui não para agradar a homens, mas para agradar o teu santo nome. E que o Senhor diminua cada um de nós e que o Senhor cresça cada vez mais. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. O hino de número 68 do nosso cenário diz que nós devemos crer na promessa do Senhor. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias nós temos nas lutas aqui. Mas, contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso que nós precisamos da presença do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Eu creio, Senhor, na
divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar, jamais essa bênção na vida eu destruí. Contudo é possível que dela eu me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens e riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por tudo, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, Senhor, prepara o nosso coração e a nossa mente para tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Essa oração que fazemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Bem, queridos, momento de expor a palavra do Senhor. Assim vamos fazê-lo. Trabalharemos a respeito do texto ou a respeito da seguinte temática: palavras de ânimo em meio às tentações diárias da vida. Palavras de ânimo em meio às tentações diárias da vida. Talvez você, neste tempo de pandemia, esteja sendo tentado a não confiar na soberania de Deus, tentado a dizer que não existe ninguém a olhar pela nossa situação. Mas eu digo, existe sim, existe o grande sumo sacerdote Jesus Cristo, aquele que se compadece de nós. Jesus Cristo, o Deus homem, se importa com você, se importa comigo, se importa conosco. Louvado seja ao Senhor por isso. Queridos, todos nós sabemos qual é a importância de uma procuração. Não é verdade? O que é uma procuração? É um documento legal e formal, onde uma pessoa autoriza a outra a agir em seu lugar. Em outras palavras, trata-se de uma formalidade jurídica que cede a alguém poderes de outra pessoa, a fim de ser o seu representante legal. Por exemplo, se eu não posso desenvolver certa atividade, eu estou em outro estado e preciso resolver alguma situação em outro local, eu peço uma pessoa, faço uma procuração e essa pessoa me representa de forma legal. À vista disto, queridos, o texto que nós vamos ler
nos aponta a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote. Isto é, o nosso grande sumo sacerdote, a saber, o nosso representante legal diante de Deus Pai, o nosso representante que está à direita de Deus Pai, nos céus, no trono da graça. É a respeito deste representante legal, aquele que se compadece das nossas fraquezas, que nós hoje vamos nos deter. São palavras que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, de 14 a 16, palavras de ânimo em meio às tentações diárias da vida, onde aqueles irmãos daquela época estavam enfrentando. Vamos ao texto? Abram, por favor, em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Diz assim o texto: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, a Tua palavra foi lida, queremos ser edificados. Por isso, nós confessamos que somos pequeninos e se o Espírito Santo não nos ajudar, não vamos conseguir entender a Tua palavra. Por isso, ó Espírito Santo, nos ajuda agora, nesse momento, ajuda a minha pessoa para que eu venha a expor a Tua palavra com fidelidade, ajuda os meus irmãos também que estão ouvindo, a todos também que não fazem parte da nossa comunidade e porventura estejam ouvindo, que também sejam tocados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo, se for assim o seu querer, abra o entendimento, abra o coração para que sejam alcançados pela Tua palavra. Essa oração é que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o autor aos Hebreus procura mostrar aos seus leitores que Jesus é maior que Moisés. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, temos apenas conjecturas, mas nós não sabemos quem foi o autor à carta aos Hebreus. Contudo, o seu autor procura mostrar aos seus leitores e aos seus ouvintes que Jesus é maior que Moisés. Ou seja, Moisés foi apenas um mordomo na casa de Deus, a igreja do Antigo Testamento. Jesus é o próprio Filho de Deus, é o dono da igreja. Nós sabemos disso. O autor aos Hebreus também quer mostrar-nos e mostrar aos seus ouvintes que Jesus é superior a Josué. Josué era o sucessor de Moisés, aquele que deu um descanso provisório aos israelitas, um descanso provisório e parcial, onde ele fez os israelitas adentrarem a terra prometida. Deste modo, o autor da carta segue a comparação com a pessoa do sumo sacerdote Arão. Se você observar, principalmente
no capítulo 4. Quem foi Arão? Essa é a pergunta, quem foi Arão? Já que o autor aos Hebreus nos mostra que Jesus é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, que atravessou os céus. Quem foi Arão? Arão foi um sumo sacerdote terreno, constituído pelo próprio Senhor da aliança. Arão foi o mediador entre a nação de Israel e Deus, aquele que ministrava sacrifícios no tabernáculo, no templo, e que foi substituído por seus descendentes no serviço ao Senhor. Sabe-se que o sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santíssimo, a saber, o Santos dos Santos, uma vez por ano, a fim de oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele, apesar de ser sumo sacerdote, também era pecador. Ele entrava uma vez por ano ao Santíssimo Lugar para oferecer sacrifício por ele e por todo o povo. Queridos, a minha intenção de apresentar essa pequena contextualização e principalmente com a comparação de Arão como o sumo sacerdote tem um objetivo específico. E qual seria esse objetivo? Mostrar que o autor aos Hebreus encoraja aos seus ouvintes e leitores a se achegarem a Deus por meio de quem? Por meio de um sumo sacerdote terreno como Arão? Não. A se achegarem a Deus por meio de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, porque eles tinham ao lado de Deus alguém que intercede por eles. E esse alguém que intercede por eles junto a Deus Pai é Jesus Cristo, o Deus homem encarnado. Alguém como eles, que entende as suas fraquezas e em quem podiam encontrar socorro, graça, misericórdia em tempos de dificuldades e tentações. De igual modo, essa mensagem também é para todos nós, caro ouvinte, ou seja, para aqueles que estão sendo tentados. Talvez neste exato momento você esteja sendo tentado. Aqueles que caíram ou que estão vacilando, e também para aqueles que estão bem firmes. Porque o texto que nós lemos nos encoraja a nos regozijar em Deus e a agradecer a Ele por tamanha salvação. Queridos, a partir de agora veremos um texto sagrado, palavras de ânimos em meio às tentações diárias da vida. Porque temos um grande sumo sacerdote, queridos, caro ouvinte, temos um grande sumo sacerdote, a saber, o nosso representante legal, aquele que nos representa junto a Deus Pai. Portanto, em Hebreus capítulo 4, de 14 a 16, existem 3 verdades a considerar. No texto, o qual lemos, existem 3 verdades a considerar. A primeira verdade está no versículo 14. Devemos conservar firmes a nossa confissão. Devemos conservar firmes a nossa confissão. Há uma exortação nítida para os cristãos conservarem firme a confissão, porque eles tinham a Jesus,
que é também o nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus, ou em outras palavras, que atravessou os céus. Por isso, eles deveriam ficar firmes. E nós também. Queridos, assim como o sumo sacerdote da antiga aliança, da antiga dispensação, passou por 3 áreas, ou seja, o grande sumo sacerdote, ou o sumo sacerdote do antigo ou da antiga aliança, ele passava por 3 áreas. Vocês se lembram? Por exemplo, ele passava pelo pátio externo, ele passava pelo lugar santo, e assim ele adentrava no Santo dos Santos, para fazer o sacrifício de expiação. Jesus também, o nosso sumo sacerdote, o autor aos Hebreus nos apresenta que ele também passou por 3 céus. Na mentalidade judaica dos judeus, é assim. Esse é o contraste. O sumo sacerdote terreno passava por 3 áreas. O nosso grande sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, passou por 3 céus. A saber, o céu atmosférico, o céu estelar e a casa de Deus. Essa é a mentalidade dos judeus. Vocês se lembram do apóstolo Paulo? Quando ele disse que foi arrebatado, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao 3º céu. Ele chegou na casa de Deus, depois de passar pelo sacrifício perfeito e final. Queridos, é digno de nota no verso a expressão, eu quero que você volte o seu olhar para a expressão conservar firme. Sabe o que essa expressão significa? Significa literalmente agarrar, segurar. Essa expressão não significa a confissão de pecados, mas a declaração de que Jesus é o Filho de Deus. É isso que os judeus daquele tempo deveriam agarrar e segurar com toda a confiança. Como eu disse, não diz respeito à confissão de pecados, mas declarar que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias esperado de Israel, e de que Jesus é o Salvador e que não há outro. Portanto, equivale a confessar que Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. Deste modo, confessar a verdade naquela época, sabe o que significaria? Sabe o que significaria confessar a verdade naquela época? Poderia significar morte, poderia significar tortura, perda dos bens, perdas do emprego, assédio moral. Nada muito diferente da nossa época, não é verdade? A ordem, portanto, era: conservem firmes essa confissão. Esse é o grande desafio do cristão. E principalmente no mundo pós-cristão como nós. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que não existe outro. Deste modo, a segunda verdade encontrada no texto é: Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Isso está relatado no verso 15. Porque não temos sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecados. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. É interessante dizer que Jesus se fez um de nós. Ele se fez como um dos nossos irmãos. Ele é chamado na carta aos Hebreus como um dos nossos irmãos. Como assim, pastor? Verso 17 do capítulo 2. O verso 17 do capítulo 2 diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a quem? Aos irmãos. Para fazer o quê? Qual a finalidade? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer o quê? Propiciação pelos pecados do povo. Em outras palavras, para fazer propiciação, ou seja, para aplacar a ira de Deus. Por exemplo, temos também, no verso 15, o autor enfatizando a humanidade de Jesus. É bom sempre frisar: uma pessoa, duas, natureza. Natureza divina e natureza humana, em uma só pessoa. Ele enfatiza também o seu poder. Caros ouvintes e irmãos, no verso 15, a ideia do autor não é diminuir a figura do sumo sacerdote Arão, uma pessoa que teve uma grande importância para os israelitas. A intenção do texto não é diminuir também os outros sumos sacerdotes que sucederam Arão, mas a ideia do texto é enfatizar a compaixão de Jesus por nós. Sabe por quê? Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é incomparavelmente maior que qualquer sumo sacerdote humano. Porque Jesus não é somente homem, e como tal, ele sabe qual é a nossa necessidade. Agora, nesse exato momento, ele sabe o que se passa no seu interior, o que se passa na sua mente, o que se passa no seu coração. Ele sabe qual é a sua maior necessidade. Mas, como Deus, como uma pessoa divina, ele é perfeito. E dessa forma, ele nos compreende perfeitamente. A palavra ou a expressão compadecer na língua grega significa literalmente alguém que se simpatiza comigo. Isso traz a ideia de emoção e afeto. Jesus é aquele que simpatizou, que teve afeto e emoção por homens pecadores como eu e como você. Jesus,
ele foi tentado a ficar com raiva. Por isso que ele conhece a nossa semelhança. Você já foi tentado, provado por alguém, a fim de que você se aborrecesse? Acredito que sim. Jesus foi tentado a negar a Deus. Vocês se lembram de Mateus capítulo 4, a tentação no deserto? Vocês se lembram de quando Satanás lhe disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ele foi tentado a usar o seu poder de forma errada, a desviar da sua missão. Jesus foi tentado a desviar-se da cruz. Portanto, Jesus sabe a tentação pela qual você está passando, seja ela qual for. Por isso o autor aos Hebreus diz que antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, porque ele foi Deus homem. Entretanto, tem uma coisa aqui que deve chamar a sua atenção. Ele foi tentado em todas as coisas, contudo, sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, Jesus tem autoridade para apoiar o cristão e lhe dizer que não volte atrás, não se desvie. Você que está a ponto de se desviar dos caminhos, você que está sendo tentado a não querer saber mais de Deus porque está vendo inúmeras pessoas morrerem devido à Covid-19, talvez você esteja tentado a dizer que Deus não é soberano, Deus não importa com as suas criaturas. Não faça isso. Ele passou por tudo isso e venceu. Se ele venceu, um dia também nós venceremos. Por fim, a terceira verdade que encontramos no texto é: achegue-se ao trono da graça. No verso 16, achegue-se ao trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, aonde? Confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É notório que o autor aqui aos Hebreus encerra a sua exortação aos seus ouvintes, aos seus destinatários, com um belo encorajamento, ou seja, palavras de ânimo em meio às tentações da vida. Ele nos convida para que nos acheguemos ao trono da graça. Sabe o que o trono representa? O trono representa a presença de Deus, de onde ele soberanamente procede a graça divina. Sabe para quê? A fim de encontrarmos perdão, misericórdia e socorro em momento oportuno. Logo, sabe qual é a ocasião oportuna? É aquela em que o crente encontra-se fragilizado, tentado, assediado, abalado por dúvida. Se esse é o seu caso, é o momento em que você precisa-se achegar-se ao trono da graça e fazer a seguinte oração: Senhor, socorre-me
porque eu estou sendo tentado. A pressão é muito grande e eu temo que eu não consiga resistir. Ore dessa forma. O cristão, eu e você, podemos confiar porque Ele, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, penetrou, atravessou os céus como sacrifício superior e maior do que aqueles que os sumos sacerdotes ofereciam na antiga aliança. Chegando então ao término, eu quero dizer que devemos sempre conservar firmes a nossa confissão. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. E dizer que achegue-se ao trono da graça e você encontrará socorro em ocasião oportuna. Busque a Deus, não por meio de outras pessoas ou de outros meios que você julgue ser viável. Não, busque a Deus por meio de Jesus. Ele é o nosso representante legal. Com a garantia que Deus nos dá em sua palavra, de que se o buscarmos, o encontraremos. E o que ele diz aqui é, atente-se agora, misericórdia, graça, socorro em tempo oportuno. Que Deus nos ajude a conservarmos firmes a nossa confissão. Sabe por quê? Porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, mediante Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Ó Deus bendito, louvado seja o Senhor. Obrigado porque Deus Pai enviou Jesus Cristo, o Deus homem que se fez um de nós, para se importar conosco e assim também nos conceder a salvação. Obrigado, ó Deus, pelos méritos de Cristo. Obrigado porque nós podemos nos achegar junto ao trono da graça para acharmos socorro em meio às tentações diárias da vida. Ajuda-nos, ó Deus bendito. Essa oração é que nós te fazemos, no nome de Cristo Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com toda a Igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.